Vou começar propondo a discussão sobre a aprovação do governo do presidente Lula, que despencou mais uma vez, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada ontem. Vamos ver na tela esses números, porque são os piores dos 3 mandatos do petista. Vou pedir para minha direção de TV colocar esses números para o nosso espectador. A gente tem aí a aprovação, a desaprovação, na verdade, né, que é o número mais preocupante para o governo, que chegou em 56%, é o maior dos 3 mandatos. 56% das pessoas responderam essa pesquisa dizendo que desaprovam. Antes, esse número era de 49% na pesquisa anterior, divulgada em fevereiro, referente a janeiro. E aí a gente ainda tem o número de 41% de eleitores de brasileiros que dizem que aprovam a gestão. Antes, esse número era de 47%, né? Ou seja, houve uma redução. E 3% dos entrevistados não souberam responder, e antes eram 4%, era de 4% esse número. A gente tem uma preocupação que já vem desde o final do ano passado, no meio do ano passado, do governo Lula, em relação a essa queda sucessiva de popularidade, de aprovação no governo. A gente teve várias pesquisas que mostraram números preocupantes mesmo nesse sentido, pesquisas que apontam inclusive o próprio presidente Lula, né, não só o governo. Essa pesquisa é importante deixar claro que ela fala sobre a gestão, sobre o governo do presidente Lula. Algumas outras, essa não trouxe esse recorte, mas ela tem um recorte só de comportamento, e que ela fala a respeito ali da intenção do presidente Lula, se ele é bem intencionado ou não, se ele está conseguindo cumprir as promessas de campanha. E mesmo assim esses números não são nada animadores, né? São bastante preocupantes, né, Fran e Fred, para o presidente. E a gente tem um dado interessante também, que é em relação aos pontos de preocupação que os brasileiros têm em relação à gestão. A gente também tem esses dados para mostrar para o nosso espectador. A gente tem violência figurando aí no primeiro lugar entre as preocupações dos entrevistados, com 29% das pessoas citando esse fator como um ponto de preocupação. Em seguida vem questões sociais, com 23%, economia em terceiro lugar com 19%, saúde com 12%, corrupção com 10% e educação 7%, todos ali dados colhidos nesta mesma pesquisa. E aí eu queria chamar um ponto de atenção, né, de discussão aqui para a Fran, para o Fred e também para você, nosso espectador, para comentar aqui na nossa live, a respeito dessa expectativa de que a economia fosse o grande tendão de Aquiles do governo Lula, mas aí a gente vê também a violência como figurando como uma preocupação muito central, né? Eu acho que a gente até falava sobre isso na reunião de pauta, sobre como até a nossa discussão enquanto imprensa, né, enquanto mídia, ela gira muito em torno da economia por, enfim, motivos diversos, mas a violência, né, que também é um fator muito sentido pela população, essa falta de segurança também se coloca como um tendão de Aquiles do governo, né, Fran? Exatamente, e passa também, e se a gente for analisar, tudo isso também passa, na minha avaliação, por uma falta do governo de como saber se comunicar realmente com quem está na ponta, uma vez que a segurança pública é uma responsabilidade compartilhada com os estados, né? Só que o governo não consegue deixar claro essas coisas. O governo, ele tenta, nesse momento, trazer essa discussão da segurança pública à tona, inclusive esse tema, ele já preocupa justamente pelo que mostra aí as pesquisas. Então o governo está patinando quando está falando de PEC da segurança pública, porque os governadores, principalmente governadores que estão de olho nas eleições de 2026, aproveitam esse campo justamente para criticar ainda mais o governo. O governo tem falado agora também, recentemente, tem essa questão do projeto de aumentar a pena de receptação de celular. Então o governo, de certa forma, está tentando aí, no acréscimo ali do segundo tempo, apresentar algumas propostas, tentar apresentar algo propositivo em relação a isso. Só que, enquanto isso, a oposição, justamente é o seu tema preferido para tratar, né, aproveita disso para justamente aí tentar enfraquecer o governo. Agora, fato é que essa pesquisa, ela acende um alerta mais vermelho, nem amarelo, mas vermelho para o governo, porque a gente está falando que a gente está há pouco mais de um ano ali para as eleições de 2026, e Lula quer ser candidato à reeleição. Querer, ele não queria muito, mas foi o quadro que o PT, que a esquerda, impôs a ele. E essa pesquisa da Quest, inclusive em outros temas mostrados hoje, divulgados hoje, né, mostra, por exemplo, que 62% dos entrevistados avaliam que o Lula não deveria tentar a reeleição. Mostra também
que a de ontem, né, mostra, por exemplo, que a maioria vê o governo Lula pior do que o do Bolsonaro. E se a gente for pensar no quadro eleitoral, por exemplo, Lula venceria todos os nomes da direita que foram aí apontados, inclusive empata com o Bolsonaro em 7 estados, mas mostra uma diminuição. E um ponto muito importante dessa pesquisa e que preocupa o governo também é porque é o seguinte, vários nomes de direita foram colocados, além de Bolsonaro, que está inelegível por 2 vezes pelo TSE, e tem também a questão da ação penal no STF, né? Mas apresentaram o nome da Michelle, do Pablo Marçal, Romeu Zema, Tarcísio, Caiado. Então, se a direita se organizar ali, o que o caminho indica é que a direita pode chegar muito forte para 2026, enquanto aí está mostrando esse enfraquecimento do Lula, né? Então, o governo Lula fez trocas aí no ministério, está pensando em fazer outras trocas, justamente para tentar retomar esse caminho, mas está muito difícil de encontrar nesse instante. Fran, agora tem uma coisa que a gente pode ver aqui, é que a bola realmente está no campo da direita. Mas tem uma coisa que a gente está vendo, que o Lula ele está vindo muito a reboque da pauta que estão impondo para ele. A violência ser o tema de maior preocupação realmente é uma coisa que está no dia a dia das pessoas, as pessoas estão percebendo isso. Mas é bom lembrar que na Constituição a segurança pública é uma obrigação do Estado, não da Federação. A Federação tem uma responsabilidade com relação ao controle de fronteiras e à defesa externa. A pauta que ele está... o Lula está engolindo para si uma pauta que está sendo proposta pela direita e principalmente pelos governadores, porque os governadores são, em grande maioria, pré-candidatos à sucessão do Lula e concorrentes do Bolsonaro. Né? Então é bom pensar nisso também, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, apesar de ser notório que o governo Lula 3 é inferior aos governos Lula 1 e 2 em receptividade do público e em propositividade. Exato. E essa coisa da falta de marca, né, dessa falta de uma grande medida, de uma grande transformação que nos outros governos veio de uma forma, nas questões sociais, em questões econômicas também, de ter realmente uma melhora no poder de compra, por exemplo, das pessoas, enfim, né, isso não acontece dessa vez, né, então a gente tem todas essas questões e até a questão da comunicação, que na minha avaliação a gente tem uma dificuldade que o governo ainda não consegue transpor, que a esquerda de forma geral, que o PT de forma geral não consegue transpor, que é justamente essa questão da comunicação. Antes, quando você estava ali entre 2002 e 2010, né, quando o Lula saiu, a gente tem uma realidade de mundo de disseminação de notícia que é muito diferente. Né, a gente tem uma mídia, uma imprensa que ela é muito mais forte e que e isso, não, hora nenhuma, quero deixar claro aqui, tá? Não desabona a imprensa de forma nenhuma, a imprensa continua fazendo o seu trabalho, e naquela época também fazia, mas hoje existe uma multiplicidade de vozes muito maior. Então, você tem a direita também fazendo o seu papel, a direita também pautando o debate e colocando e tocando justamente nesses pontos que são fracos ali para o governo, que o governo patina, né, em que ele precisa melhorar. E a gente tem, inclusive nessa pesquisa, um recorte sobre a comunicação do governo em notícias, em que 47% dos entrevistados dizem que veem mais notícias negativas do que positivas sobre o governo Lula. Então, e aí a gente tem 26% dizendo que não tem visto notícias e 23% dizendo que são mais positivas. Então, é um número que, assim, se o governo quer dizer, né, que melhorou, que tem ali realmente uma proposta de governo, de um projeto de país que está sendo implementado, que está sendo realmente executado, isso precisa ser comunicado. Então, assim, a gente tem até as mídias, né, pelas quais as pessoas se informam. A gente tem a TV ainda predominante, com 44% das pessoas dizendo que se informam sobre o governo federal por esse meio, mas aí a gente tem as redes sociais, que tem 34%. 34% recebem informações, mas quais são essas informações? Né? Você está se informando sobre o governo, mas beleza, o quê? São notícias da mídia tradicional, né, de notícias sérias, são notícias, são fake news, são notícias do próprio governo, então fica até difícil avaliar também como que o governo está fazendo essa comunicação, porque a gente sabe que rede social não é muito forte, né? Você pode estar recebendo na rede social tanto o noticiário de
mais encorpado, como o grupo da família comentando a partir das fontes do tiozão do pavê, né? Não tem e uma outra questão, essa parte de receber notícias negativas, tem muito a ver também com isso que o Fred falou a respeito do dever, né, da administração da segurança pública e das questões que são hoje sérias no Brasil, que são ali sentidas pela população, que muitas vezes elas sempre recaem ali sobre o Executivo Federal, né? Então, muitas vezes não sendo, às vezes, né, da alçada desse poder da República. Então, acaba que fica uma situação em que a população vê uma notícia ruim, vê uma notícia que desagrada, enfim, né? Alguma situação que não são poucas, né? Infelizmente. E aí acaba que essa culpa recai totalmente sobre o governo e o governo não sabe contornar isso tudo. Acho que o governo Lula, ele tá há um tempo tentando encontrar qual que vai ser o caminho dele da comunicação. Antes estava tendo aquela iniciativa, aquela tentativa de tentar explicar justamente isso. Olha, esse problema na economia acontece porque o Banco Central, sob Roberto Campos Neto, ou a gente não tá conseguindo, vai ter um aumento de X porque o Congresso Nacional, isso e aquilo, o Judiciário não quis abrir mão de altos salários, então o governo até tenta, pelo menos fala, né? Vamos tentar explicar melhor isso, vamos tentar deixar isso claro, só que na prática isso não tem acontecido. É claro que se a gente também for olhar historicamente, a violência continua sendo sempre um dos principais temas de preocupação das pessoas, assim como saúde, educação, questões sociais. Então, uma coisa que não muda, né, muito assim em relação a isso. Só que o que pesa também muito para o governo Lula é que também questões sobre responsabilidade do próprio governo, em que ele poderia agir de forma mais firme, ou melhor, levar essa informação de forma mais clara, essa mensagem ali na ponta, também não consegue fazer.